Salmo 34. Veja, quem encontrou, diga amém. Ao título do Salmo. Provai que o Senhor é bom. Ao prefácio do Salmo. Salmo de Davi, quando se fingiu amalucado na presença de Abimeleque, e por este expulso, ele se foi. Eu quero primeiro falar sobre o pano de fundo desse salmo, antes da gente ler. Eu queria que você fosse comigo, marcasse aí, ou com o seu marcador, ou com o seu dedinho, fosse comigo para 1 Samuel 21. Porque alguns de vocês conhecem de lembrar de cabeça essa história, quando Davi se fingiu amalucado. Então, para que a gente tenha um entendimento mais claro do Salmo, às vezes, nós tomamos decisão na nossa vida para sair de um problema e entramos num problema ainda, o quê? Maior, pior. Acho que todo mundo aqui conhece a seguinte expressão: foi pior, não é? Foi pior. É justamente o que está por trás dessa situação aqui de Davi. A história é a seguinte: Saul endói do cabeção e quer matar Davi. Davi, para não morrer, corre, vai-se embora, foge. Então, Davi está sofrendo por causa da loucura de Saul, por causa do pecado de Saul. Às vezes nós sofremos por causa de pecados de outros contra a gente, sabia disso? Pode ser até que você esteja aqui e alguém fez algo contra a sua vida, você está sofrendo. Aí Davi, para fugir daquele problema, sai de perto de Saul, querendo fugir, querendo se esconder. Agora, onde Davi vai se esconder? É aí que ele toma uma decisão absolutamente errada. Está aí, 1 Samuel 21. Quem encontrou, diga amém. Agora me aguarde que eu não encontrei não. Deixa eu encontrar aqui. 21:10. 21:10. Diz assim: levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gate. Ora, Davi foi se esconder de Saul no lugar onde morava Golias. E Davi já tinha cortado a cabeça de Golias. Então Davi pensou: eu vou me esconder lá, no meio dos meus inimigos. Saul jamais vai imaginar que eu estou lá. E ele nunca vai me procurar lá no meio dos inimigos. Veja que coisa. Veja que cabeçada dele. Então ele vai para lá. Olha aí, versículo 11. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças dizendo: Saul feriu os seus 10 milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve o quê? Muito medo de Aquis, rei de Gate. Quando Davi começou a ouvir o bochicho e ver o que aquele pessoal estava falando: oh, esse aí não é Davi? Ele não é do outro povo? Ele não é lá do meio de Saul? Ele lá não é de Israel? Olha, Davi está aqui no nosso meio. Então Davi começou a ficar com medo. Aí diz aqui: pelo que se contrafez, veja que papelão, diante deles, em cujas mãos se fingia o quê? Doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. Imagine a cena. O homem desesperado agora, Davi, dizendo assim: agora foi pior. Se eu estava com medo de Saul, agora tem um monte de gente aqui para me comer vivo. Agora foi pior. O que é que eu faço? Vou me fazer de doido. E começou a se fazer de doido. Agora imagine um homem daquela estirpe se fazer de doido. Começar a babar, começar a riscar as portas, o postigo, começar a arranhar tudo. Porque ele viu que o negócio agora estava feio. Então, disse Aquis aos seus servos: bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim?
faltam-me ainda doidos para que trouxesses este para fazer doidice diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Não preciso de doido mais na minha presença. Tem muito doido aqui. Esse homem está doido. Tira ele daqui. Aí Davi sai correndo, escapa daquela confusão e vai para a caverna de Adulão. E vai para a caverna de Adulão. E se esconde na caverna de Adulão. Só que ele não vai só. Ele vai junto, você vai ver depois no capítulo 22, se você quiser olhar em casa, com outros homens revoltados. Outros homens que não estavam nem aí para a vida. Uns bandidos. Aí Davi vai para a caverna de Adulão com esses 400 homens e fica lá. Lá na caverna de Adulão, nasce então esse Salmo 34. E você vai entender melhor este Salmo. Porque Davi começa esse Salmo dizendo assim: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Irmãos, quando ele chega na caverna, ele podia se lamentar, ele podia murmurar, ele podia azedar sua alma. Veja como está a minha vida, meu Deus. Veja como está a minha vida, olha como é que eu estou. Fugido, corrido, escondido. Mas ele toma outra postura e ele assume um compromisso. Diga, um compromisso. Bendirei o Senhor em qualquer situação. Se eu estiver no palácio, eu vou louvar a Deus. Se eu estiver na caverna, como eu estou aqui na caverna, eu vou louvar a Deus. Mas se pessoas estiverem me perseguindo, querendo me matar, como era o caso, eu vou louvar a Deus. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma vai deleitar-se em Deus, não na circunstância, não na ocasião. Porque a felicidade e a paz do Filho de Deus é ultra circunstancial. O que é isso? Não depende das circunstâncias. Você pode ter tristeza, mas você é feliz. Porque a sua felicidade e a sua paz não dependem das circunstâncias. Depende da sua relação com quem? Com Deus. Porque se depende disso ou daquilo, quando eu tenho isso ou aquilo, eu estou feliz. Se eu não tenho isso ou aquilo, eu não estou feliz. Eu não tenho felicidade, porque a minha felicidade depende disso ou daquilo. E Davi faz, então, um compromisso. Todo o tempo da minha vida, eu louvarei o Senhor. E a minha alma vai se gloriar nele. Os humildes, a ideia aqui é, os que estão também sofrendo, os que estão também preocupados, o ouvirão e se alegrarão. Mas veja, Davi está numa situação dessa, de gente correndo atrás dele, querendo matá-lo, mas a postura dele nem é de revolta, nem é de decepção. Ele está louvando a Deus. Os humildes, os preocupados, os que estão sobrecarregados, o ouvirão e também se alegrarão. Se Davi pode agir assim, eu também posso. Amém, irmãos? Eu também posso. Então, primeiro ele assume o compromisso. Versículo 1 e versículo 2. No versículo 3, é claro, você veja aí, ele faz o quê? Um convite. Ele faz um convite. E ele diz: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Irmãos, a situação adversa não abateu Davi. A situação adversa não jogou Davi no chão. Davi está diante de uma situação adversa. Não mudou o quadro. Saul continua atrás dele. Mas ele está agora focando em Deus. Aí a gente pergunta assim: por que sair da minha casa numa noite dessa de frio, depois de um dia de trabalho, e eu venho para a igreja? Por quê? Por que esse compromisso de louvar a Deus sempre? Por quê? Está na igreja terça, está na igreja domingo, está na igreja de manhã. Por quê? Porque quando nós agimos assim, irmãos, nós colocamos o nosso foco em Deus. Eu bendirei o Senhor. Eu bendirei o Senhor em todo o tempo. E quando nós agimos de forma contrária, o nosso foco fica no problema. E o problema cresce. E o problema nos esmaga. E o problema nos envolve.
Então é tendo dificuldade, tendo adversidade, mas eu vou buscar o Senhor. Eu vou louvar o Senhor. Então essa é a essência do compromisso de Davi. Em primeiro lugar, por tudo que Deus é. Em segundo lugar, os meus olhos precisam estar focados em Deus e não nos problemas. Porque você e eu sabemos que se a gente foca no problema, ele toma uma dimensão ainda maior. Ele vai nos sufocando. Ele vai nos sufocando. Então a gente precisa desse compromisso de louvar a Deus. A gente precisa desse compromisso de buscar a Deus. E mais, a gente precisa também botar no nosso coração o hábito de convidar outros para engrandecer o único e verdadeiro Deus. Então Davi, no versículo 3, faz esse convite: engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Nós podemos exaltar, louvar e glorificar a Deus, mesmo em dias de dores. Amém? Mesmo em dias de adversidade, nós podemos e devemos adorar, louvar a Deus, porque Ele é o nosso maior objeto de louvor. A partir do versículo 4 até o versículo 7, ele vai dar a razão por que ele fez esse compromisso. A partir do versículo 4 até o 7, ele vai compartilhar. É um compartilhar. Por que que para sempre eu vou louvar a Deus? Por que que eu estou convidando você para, junto comigo, louvar a Deus? Ele vai dizer: eu busquei o Senhor, eu estava numa situação de aflição, de perigo, eu estava numa situação difícil, como diz aqui, busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Davi estava com medo, muito medo. Ele estava com medo de Saul, e ele estava com medo do que aqueles homens ali, Aquis, junto com o rei de Gate, podiam fazer com ele. E ele começou então a dar uma de louco. Você já deu uma de louco? Não precisa responder. Você já deu uma de louco para sair de uma situação, para resolver uma situação? Se não deu, Davi deu. Começou a babar, começou a arranhar a porta, começou a endoidar. E o fato, meu irmão, é que Deus livrou. E ele está explicando: eu estava morrendo de medo. Busquei o Senhor lá na caverna de Adulão. E o Senhor então me acolheu. Versículo 5. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Medo. Rosto abatido, versículo 5. A ideia aqui é de que ele estava com aquele rosto abatido, como nós ficamos quando estamos passando por uma luta, por um sofrimento, que a Bíblia diz, né, que o nosso rosto reflete aquilo que está no coração. Não adianta fingir. Então ele está dizendo aqui: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Ele está dizendo: olhe para Deus, porque quando nós olhamos para Deus, nós recebemos dele a iluminação, o refrigério, o socorro, e já esse semblante de abatimento sai. É esse rosto que ele está dizendo. Você olha para Deus, e o seu rosto não sofrerá vexame. Ele vai vir em seu socorro. Ele vai te trazer alívio. Ele vai fazer seu rosto reluzir, mesmo em meio à dificuldade. Continua o texto, versículo 6. Ele diz: clamou este aflito, aflição, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Medo, abatimento, aflições, tribulações, tudo isso em cima de Davi. O que é que Davi faz? Davi busca o Senhor, Davi olha para o Senhor, Davi clama o Senhor, e Davi está dando agora um motivo para aquele povo. É por isso que eu, para sempre, estarei louvando o Senhor em qualquer situação. Por isso eu convido você, vamos louvar a Deus junto comigo, porque eu estava com muito medo, eu estava aperreado, eu estava aflito, eu estava vendo a hora de Saul me pegar, daqueles homens me matarem, eu estava vendo a hora da minha vida ser ceifada, eu estava com muito terror. Talvez você esteja aqui nessa noite com muito medo do que vai ser com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com a sua vida profissional, com a sua vida material. Você não está vendo o norte, você está com medo, você está aflito, você está angustiado, está perdendo noite de sono, não está conseguindo dormir. Ei, Davi diz para mim e para você: clame ao Senhor, olhe para o Senhor, busque ao Senhor, porque é do Senhor que vem o nosso socorro. Aí o 7 ele diz o quê? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Sabe o que ele está falando? Está falando da presença de Deus ao nosso redor o tempo todo. Amém, irmãos?
o anjo do Senhor. Nós temos essa presença desse Deus onipresente chamado Emanuel, o Deus conosco. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. E o quê? E os livra. Então, do 4 ao 7, ele está compartilhando. Ele está dando, por assim dizer, o quê? Um testemunho. Depois de assumir um compromisso, versículo 1 e 2. Depois de fazer o convite, versículo 3. Depois do versículo 4 ao 7, um compartilhar, não resta outra coisa para Davi, senão expressar uma convicção. Versículo 8. Uma convicção. Depois de tudo isso, ele diz o quê? Vamos ler juntos? Ó, provai e vede que o Senhor é bom, e feliz o homem que nele, ele está falando de algo factual, real, verdadeiro, algo que ele experimentou. Então ele não diz assim, pense em Deus que as coisas vão melhorar. Ele não diz assim, leia sobre Deus que isso vai melhorar. Nesse caso ele diz, provai, provai, experimente de Deus. Como se fosse dizer, coma de Deus, beba de Deus, se alimente de Deus, provai e vede que o Senhor é o quê? Bom. O Senhor é bom. Uma coisa é você dizer assim, rapaz, eu comi hoje, sei lá, uma macaxeira com carne de sol, e você me conta isso. E eu vou ficando assim, salivante, ouvindo você dizer, e eu vou só imaginando, meu Deus, que coisa, deve ter sido lindo, deve ter sido um momento épico, deve ter sido maravilhoso. Mas até então eu não senti o gosto. Porque quem comeu, porque quem provou, foi você. Para que eu possa sentir o gosto, eu tenho que provar. Então Davi está dizendo assim, prove de Deus. Prove de Deus. E como eu posso provar de Deus? Versículo 9 e 10 explica. Ele diz, versículo 9 e 10 diz, temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o... Eu provo de Deus quando eu temo, quando eu tenho temor ao Senhor, quando eu respeito. Ele está dizendo que aqueles que temem a Deus não vai sentir falta de nada, porque Deus é... Porque Deus é o quê, gente? Bom. Aqueles que temem ao Senhor não vão sentir falta de nada, porque Deus é bom. Como é que eu provo de Deus? Temendo a Deus. E ele continua no versículo 10. Os leõezinhos, leões novos e fortes, sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, nenhum bem lhes faltará. Como é que eu provo de Deus? Buscando a Deus, confiando em Deus. E porque Deus é bom, nenhum bem me faltará. Pode faltar até para o leão parrudão, forte, novo, cheio de vigor. Pode ter noite desse leão ficar sem caça, sem presa. Mas aos que buscam o Senhor, mas aos que confiam no Senhor, não lhes faltará bem nenhum, porque o Senhor é bom. O Senhor é, provai e vede que o Senhor é bom. Aí, esse salmo, até o versículo 10, é essa parte chamada, venha louvar Deus comigo. Por quê? Porque Deus é bom. Porque Deus me socorreu. Eu estava com medo, eu estava aflito, eu estava cheio de angústia. Mas eu clamei, mas eu busquei, mas eu olhei para o Senhor, e o Senhor me acolheu e me livrou de todos os meus temores. Você pode estar aqui nessa noite, irmãos, debaixo de algum temor, debaixo de alguma aflição, debaixo de alguma angústia, mas nós podemos fazer como Davi. Se você se encontra na caverna do desespero, e se você talvez na tentativa de se livrar de um problema, caiu em outro pior, Davi, tentando sair de Saul, caiu pior, caiu lá no meio do povo de Gate. Não finja de louco, nem dê uma de louco para se proteger e sobreviver. Davi, que esteve nessa rota, igualzinha
a sua nos apresenta um caminho melhor. Ele diz: alegrem-se comigo, louvem o Senhor, busquem o Senhor e provem do Senhor. Amém, irmãos? Não se finja de louco, não dê uma de doido, não se desespere, não jogue a toalha. Busque o Senhor, confie no Senhor, louve ao Senhor e prove dia após dia do Senhor, porque o Senhor é bom. Ele é bom. Louvado seja o nome do Senhor.